Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Vargas e venha comigo, vamos dar uma olhadinha em vetores. Antes de definir vetores, precisamos entender primeiramente como que funciona a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Quando você se perguntar qual que é a diferença básica entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, pergunte: é possível apontar para algum lugar? Vamos ver os seguintes exemplos. Perceba, uma grandeza escalar, tempo, temperatura e volume, elas têm algo em comum. O que seria? Elas não conseguem apontar para algum lugar. Então perceba o seguinte: a velocidade, aceleração, deslocamento e força são grandezas que, se você perguntar para onde aponta, é possível ter uma resposta. Uma força que aponta para a direita. Agora imaginem o seguinte: é possível ter um tempo que aponte para a esquerda? Não. Quando a gente começa a ter noção qual a diferença básica entre vetoriais e escalares, agora a gente pode definir o que é um vetor. São necessárias três características para definir um vetor: intensidade, direção e sentido. Vamos definir as três? A partir dessas três características a gente tem um vetor. O módulo, eu disse intensidade lá no começo, eu disse pode ser dado como valor ou tamanho do vetor, tudo bem? Um vetor também tem direção e sentido. Agora fica a seguinte dúvida: qual é a diferença entre direção e sentido? Vamos lá. A direção basicamente pode ser horizontal ou vertical. Podemos ir para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então podemos fazer uma generalização. Cada direção tem dois sentidos. Se temos uma direção vertical, poderemos ir para cima ou para baixo, perfeito? Então é a partir dessas definições que a gente consegue diferenciar direção e sentido. Agora a gente precisa dar uma notação. Como que a gente vai conseguir representar um vetor? Como que a gente vai conseguir representar algo que esteja com essas três características? Tem-se uma geometria fantástica para isso. A nossa flechinha. A flechinha, no geral, a gente vai ter uma direção. Como queremos apontar o sentido? Com a ponta da seta. Qual que será o módulo? Vai ser o tamanho do vetor. Esse vai ser o tamanho. Supondo que seja uma força maior será uma flechinha maior, em contrapartida uma força menor, uma flechinha menor. Vamos colocar e dar nome a esse vetor. Vetor A. Mas como ele não pode ser uma variável qualquer, o A pode valer 2 algebricamente, mas sendo vetor ele tem que carregar as três características. Essa flechinha de estudo, essa flechinha é quem indica que o A é um vetor. Então da próxima vez que você vir alguma coisa assim, não é mais um valor numérico, agora é um valor que tem um módulo e uma direção e um sentido. Caso você queira representar o módulo, basta colocar as duas barrinhas lá da matemática, que seria o nosso módulo. Então esse módulo pode ter tamanho 5, por exemplo, mas aí fica muito difícil, né? Digamos que cheio de composições. E podemos ler da seguinte maneira, me acompanhe: módulo do vetor A igual a 5. Ou seja, o tamanho do vetor A igual a 5. Tudo bem. Há a possibilidade de a gente escrever assim: A igual a 5. É a mesma coisa, Otávio? Sim, é a mesma coisa. Perfeito? Então você pode escrever desse jeito ou desse jeito também vai ser módulo. Tudo bem? Dessa forma, ao longo dessa reta temos a direção e a nossa setinha indicará o sentido. Agora, para dois vetores serem iguais, então nós temos três características de um vetor vermelho e três características de um vetor roxo. Então, se essas três características forem iguais a essas três características, os vetores serão iguais. No entanto, se esse vetor alterar a direção dele, então esses vetores deixam de ser iguais. Só teremos uma igualdade de vetores se a gente tiver uma igualdade das três características. Agora, uma soma vetorial não é mais uma soma algébrica. Não quer dizer que 2 mais 2 vai ser 4. Espera aí. Quer dizer que está tudo errado que eu aprendi? Não. Por quê? Vejam
o seguinte, nós podemos somar vetorialmente? Sim, mas não é mais uma somatória algébrica, tomem cuidado. Quando nós vemos esse símbolo, não podemos mais imaginar um número. A gente tem que imaginar uma forma. E dessa maneira é possível ter a seguinte soma. Vamos lá para a historinha. Joãozinho saiu de uma cidade A e se transportou 5 unidades de medida, que é o nosso representado pelo nosso vetor A. Por sua vez, representado pelo nosso vetor B, ele se transporta mais 3 em outra direção. E ele se transporta mais 2 em outra direção. Então, vetorialmente, nós podemos desenhar o vetor A, B e C, ou podemos representar o vetor R, como eu irei representar agora para vocês. Percebam que, geometricamente, o vetor R é a soma de todos os vetores. Então, Joãozinho poderia ter tomado o caminho vermelho, ou poderia ter tomado esse caminho maior. Desenhar os 3 vetores e desenhar o vetor vermelho é a mesma coisa. Então agora a nossa somatória vetorial fica da seguinte maneira. Mas lembrem-se, o R não vai ser necessariamente 5 mais 3 mais 2. O R será diferente de, no caso, 11, perfeito? Tomem cuidado com essa soma. Fazendo um resumo da aula, os vetores podem ser grandezas relacionadas à velocidade, aceleração, deslocamento e força, entre todos os outros que possa ter direção e sentido, perfeito? Nós teremos sempre essas 3 características. A notação sempre terá uma flechinha em cima do vetor para dizer que era um vetor. A sua soma não vai ser uma soma algébrica. Acompanhe nas próximas aulas, que dessa forma eu irei ensinar a parte de soma vetorial, regra do polígono e entre outras operações com vetores. Se gostaram, deixem um like. Muito obrigado pela visualização de vocês. Espero que tenham gostado. E agora em diante espero lançar mais vídeos de física para ajudá-los. Valeu!